Sofia sentiu o coração parar quando o Dr. Oliveira, com o rosto lívido, pousou os documentos sobre a mesa de mogno. Sr. Almeida, lamento informar que, devido a uma cláusula no contrato de casamento de 2015, a coabitação com outra mulher resulta na perda total da herança familiar. Ao lado dela, Ana segurou sua mão gelada, os olhos castanhos cheios de medo, enquanto o silêncio no escritório de Lisboa pesava como uma sentença de morte. Aquilo não podia estar a acontecer. O ar-condicionado zumbia baixo, mas Sofia mal o ouvia. Tinha 34 anos, dirigia a empresa de vinhos da família no Douro há quase uma década e, até há 5 minutos, acreditava que o futuro estava seguro. Agora, o advogado que conhecera desde criança olhava para ela como se tivesse visto um fantasma. Não pode ser, murmurou Sofia, a voz rouca. O casamento acabou há anos. O divórcio foi limpo. O Dr. Oliveira passou a mão pela testa suada. A cláusula secreta, inserida a pedido do seu avô. Diz expressamente que, se a beneficiária principal coabitar com pessoa do mesmo sexo, perde o direito à cota da herança. O seu pai morreu na semana passada e o testamento ativa tudo agora. Alguém deve ter informado a família de que a Ana vive consigo no apartamento do Chiado. Ana apertou mais forte a mão dela. Quem? Como descobriram? O advogado evitou o olhar. Não sei, mas o seu irmão Miguel já telefonou 2 vezes. Quer uma reunião urgente. Sofia sentiu o estômago revirar. O casamento de 2015 foi uma farsa, imposto pela mãe para salvar as aparências perante os sócios conservadores. Casara-se com um primo distante, vivera 2 anos num apartamento frio em Vila Nova de Gaia e assinara tudo o que lhe puseram à frente sem ler as linhas pequenas. Depois do divórcio, pensara que estava livre. Enganara-se. Agora, a herança de milhões em vinhas, propriedades e cotas da empresa evaporava-se porque partilhava a vida com a mulher que amava. Quanto tempo tenho? Perguntou, tentando manter a voz firme. 30 dias para contestar ou assinar a renúncia voluntária. Caso contrário, o Miguel assume tudo. Ana levantou-se devagar. Vamos embora, Sofia. Não vamos decidir nada aqui. No elevador do prédio antigo da Baixa, o silêncio era ensurdecedor. Quando chegaram à rua, a chuva fina de outubro molhava o empedrado. Sofia parou de repente, encostada à parede de azulejos. Se eu lutar, perco a empresa. Se eu me calar, perco o Tati. Ana abraçou ali mesmo, ignorando os transeuntes. Não me perdes. Mas isto vai ser guerra. Em casa, no apartamento com vista para o Tejo, o telefone não parava. A mãe de Sofia ligou primeiro, a voz trêmula de raiva contida. Como pudeste fazer isto à família? O teu avô deve estar a revolver-se na cova. Depois foi o irmão. Tens 24 horas para sair desse apartamento ou eu próprio apresento os papéis ao tribunal. Sofia desligou e deixou-se cair no sofá. Ana preparou chá, mas nenhuma das duas bebeu. A cláusula é homofóbica, disse Ana baixinho. Podemos impugná-la. Portugal mudou. Sofia riu sem humor. A lei mudou, a família não. Se isto vaza para a imprensa, perco clientes, perco contratos com a China. A empresa não sobrevive a um escândalo. Ana sentou-se ao lado dela. E nós? Sobrevivemos? A pergunta ficou no ar como fumo. Sofia olhou para a mulher que amava há 3 anos, a designer que conhecera numa exposição em Alfama, a pessoa que a fizera sentir-se viva pela primeira vez. Perder a herança era uma coisa. Perder o respeito da família, o sustento de dezenas de famílias no Douro, era outra. Mas perder Ana, isso era impensável. Nessa noite, nenhuma das duas dormiu. O relógio marcava as 3 da manhã quando Sofia se levantou e foi até à varanda. A cidade brilhava lá embaixo. Decidiria amanhã. Ou perderia tudo antes do sol nascer. O dia seguinte amanheceu cinzento. Sofia acordou com o som do telemóvel a vibrar. Era uma mensagem do advogado, reunião com o seu irmão às 10 horas no escritório. Venha sozinha.
Ana leu por cima do ombro dela. Não vais sozinha. Tenho de ir, respondeu Sofia, vestindo o casaco preto que usava nas reuniões importantes. Se eu levar-te, ele usa isso contra mim. O escritório do Dr. Oliveira estava ainda mais frio do que na véspera. Miguel já esperava, impecável no fato cinzento, o mesmo que usava nas capas da revista de negócios. Sofia, isto não é pessoal, disse-lhe assim que ela se sentou. É o legado do avô. Ele sabia que o teu estilo de vida podia destruir tudo. Sofia sentiu o sangue ferver. Estilo de vida? Eu sou a que fez a empresa crescer 30% nos últimos 5 anos. Miguel empurrou uma pasta na direção dela. Assina a renúncia. Recebes uma pensão generosa e ninguém precisa de saber. Continua com a Ana, mas longe dos holofotes. O Dr. Oliveira tossiu, desconfortável. A cláusula é vinculativa, mas podemos negociar uma saída discreta. Sofia olhou para o irmão. E se eu recusar? Então preparamos uma ação judicial para te afastar da administração. Já falei com 2 membros do conselho. Não querem escândalo. Quando saiu do prédio, Sofia tremia. Ligou para a Ana. Eles querem que eu escolha, tu ou a empresa. Ana esperava-a no café do Chiado onde se tinham conhecido. Sentaram-se numa mesa ao fundo. Não escolhes nada, disse Ana, segurando as mãos dela por cima da mesa. Lutamos juntas. Mas à noite, em casa, a realidade bateu mais forte. A mãe enviou uma mensagem de voz longa, chorosa, falando do nome da família, dos vizinhos em Gaia, da igreja. Depois veio a primeira notícia. Um site de fofocas publicou uma foto delas duas a saírem de mãos dadas do supermercado. Herdeira dos vinhos, Almeida vive com namorada enquanto a herança está em risco, dizia o título. O telemóvel de Sofia explodiu. Clientes cancelaram reuniões. Um distribuidor importante em França enviou um e-mail frio. Aguardamos esclarecimentos. Ana preparou o jantar em silêncio. Talvez devêssemos mudar-nos para o meu estúdio em Alfama. Menos visível. Sofia abanou a cabeça. Isso seria admitir culpa. Eu não fiz nada de errado. Mas no fundo, sabia que cada decisão agora era uma roleta russa. Se lutasse publicamente, arriscava a empresa inteira. Se calasse, arriscava perder o respeito de Ana para sempre. Nessa noite, discutiram pela primeira vez. Tu estás a proteger a tua família que te rejeita, gritou Ana. E tu queres que eu destrua o sustento de 200 famílias por orgulho, respondeu Sofia, as lágrimas a correrem. Acabaram abraçadas na cama, mas o sono não veio. Pela manhã, o Dr. Oliveira ligou. Temos uma audiência preliminar marcada. Se quiser impugnar a cláusula, tem de ser agora. Sofia olhou para Ana, que ainda dormia. A escolha estava ali, afiada como uma lâmina. A sala do tribunal era pequena e cheirava a papel velho. Sofia sentou-se ao lado do novo advogado que Ana insistira em contratar, uma mulher jovem, combativa, especialista em direitos humanos. Do outro lado, Miguel e a mãe, vestidos de preto como se estivessem num funeral. A cláusula é discriminatória, argumentou a advogada. Viola a Constituição e a lei do casamento igualitário. O juiz ouviu em silêncio. Miguel sorriu de lado. O contrato foi assinado livremente. O avô tinha o direito de proteger o património. Durante o intervalo, a mãe aproximou-se de Sofia no corredor. Pensa nos teus sobrinhos. Se isto continuar, o nome Almeida vai ser sinônimo de escândalo. Sofia sentiu o peito apertar. Mãe, eu amo a Ana. A resposta veio fria. Amor não paga salários. De volta ao apartamento, a imprensa acampava lá embaixo. Um repórter gritou o nome dela quando saíram do táxi. Ana fechou as cortinas com força. Isto não vai parar. Nessa semana, a empresa começou a ressentir-se. 2 investidores retiraram-se.
O Conselho marcou uma reunião extraordinária para avaliar a liderança. Sofia passou noites em claro a preparar números, a provar que o escândalo não afetava os lucros. Ana, entretanto, perdeu 2 clientes grandes, empresas conservadoras que não queriam associação. Talvez eu devesse ir morar com a minha irmã por uns tempos, sugeriu Ana uma noite, a voz cansada. Sofia virou-se bruscamente. Estás a desistir de mim? Não. Estou a tentar proteger-te. A discussão durou até às 4 da manhã. No dia seguinte, Sofia recebeu uma carta da empresa, suspensão temporária do cargo de CEO por motivos de imagem. Foi o primeiro golpe real, sentiu-se como se tivessem arrancado o chão debaixo dos pés. Ana encontrou-a sentada no chão da cozinha, a chorar em silêncio. Vamos embora de Lisboa, disse Ana. Começamos de novo noutro sítio. Sofia abanou a cabeça. Se eu fugir agora, perco tudo. E eles ganham. Mas a pressão crescia. Um tabloide publicou fotos antigas do casamento dela com o ex-marido, questionando se tinha sido tudo uma mentira. Comentários online chamavam-lhe hipócrita, outros chamavam-lhe corajosa. A mãe parou de atender as chamadas. Miguel enviou uma proposta formal, 2 milhões de euros em troca da renúncia total e um acordo de confidencialidade. Sofia rasgou a carta. Não sou mercadoria. Ana olhou para ela com admiração e medo ao mesmo tempo. Amo-te por isso. Mas tenho medo do que isto nos vai custar. O Dr. Oliveira telefonou outra vez. O juiz marcou a data para o verdito. 3 semanas. Preparem-se para o pior. Nessa noite, Sofia e Ana dançaram devagar na sala de estar, sem música, só o som da chuva. Era um momento de paz frágil. Mas ambas sabiam que a tempestade estava só a começar. O acidente aconteceu numa terça-feira chuvosa. Sofia voltava de uma reunião desesperada com um banco quando um carro cortou-lhe a frente na Avenida da Liberdade. O impacto foi leve, mas o suficiente para o airbag disparar e o pânico tomar conta. Quando acordou no Hospital de São José, Ana estava ao lado da cama, pálida. Estás bem? Sofia tentou sorrir. Só um susto. Mas o médico disse que o stress tinha provocado uma arritmia. Precisa de descansar, Sr. Almeida. No quarto, Ana segurou-lhe a mão. Isto é um sinal. Vamos parar. Sofia fechou os olhos. Se eu parar agora, eles ganham. 2 dias depois, recebeu alta. Em casa, encontrou uma carta do Conselho, demissão definitiva por razões de saúde e imagem pública. O golpe foi mais duro do que o acidente. Sofia passou horas a olhar pela janela, vendo as luzes da cidade. Ana preparava refeições que ela mal tocava. Eu desisto, disse Sofia finalmente, a voz quebrada. Assino o que quiserem. Ana sentou-se à frente dela. Não faças isso por mim. Faz pelo que tu queres. A discussão foi brutal. Sofia acusou Ana de não compreender o peso de perder uma herança construída ao longo de 4 gerações. Ana acusou Sofia de estar disposta a sacrificar a própria vida por dinheiro. Acabaram em lados opostos do sofá, o silêncio cortante. No dia seguinte, Miguel apareceu sem avisar. Vim buscar a tua assinatura. Sofia olhou para o irmão e viu o pai nele, o mesmo queixo, a mesma frieza. Sai da minha casa. Mas Miguel deixou a pasta na mesa. Pensa bem. A Ana merece uma vida sem esta guerra. Quando ele saiu, Sofia chorou pela primeira vez em frente a Ana sem esconder nada. Tenho medo de te perder se eu lutar. Tenho medo de me perder se não lutar. Ana abraçou-a, então lutamos as duas, ou nenhuma. Decidiram impugnar a demissão e levar a cláusula até ao Tribunal Constitucional se preciso. O risco era enorme, exposição total, perda definitiva da empresa, talvez até falência. Mas pela primeira vez, Sofia sentiu que estava a escolher o futuro, não o passado. A imprensa intensificou.
Um canal de televisão quis uma entrevista exclusiva. Sofia recusou, mas Ana sugeriu aceitar. Mostra quem tu és realmente. A reunião com a advogada durou 4 horas. Prepararam argumentos, testemunhas, até uma declaração emocional. Nessa noite, deitadas lado a lado, Sofia sussurrou: se perdermos tudo, ainda tens espaço para mim no teu estúdio em Alfama? Ana riu baixinho. Sempre. A audiência final foi marcada para o dia 15 de novembro. O tribunal estava cheio de jornalistas. Sofia entrou de mão dada com Ana, ignorando os flashes. O juiz ouviu os argumentos durante 3 horas. A advogada de Sofia falou de discriminação, de direitos humanos, de como o avô nunca poderia prever a evolução da sociedade. A defesa de Miguel falou de vontade expressa, de contratos sagrados. No intervalo, a mãe aproximou-se pela última vez. Ainda podes parar isto, filha? Sofia olhou-a nos olhos. Não, mãe. Eu parei de me esconder. Quando o juiz leu o verdito, o silêncio foi absoluto. A cláusula é considerada nula por contrariar o princípio da igualdade. Sofia sentiu as pernas fraquejarem. Ana apertou-lhe a mão com força. Mas a vitória não foi completa. O juiz manteve a suspensão temporária da CEO até nova avaliação do conselho. Miguel saiu da sala sem olhar para trás. Lá fora, os jornalistas cercaram-nas. Como se sente agora, Sr. Almeida? Sofia respirou fundo. Sinto-me livre. Em casa, celebraram com vinho do Douro, ironicamente, da própria adega familiar. Mas o telefone tocou. Era o presidente do conselho. Parabéns pela vitória legal. Mas os investidores exigem a sua demissão definitiva. A empresa não sobrevive a mais escândalo. Sofia desligou e olhou para Ana. Ganhei a batalha. Perdi a guerra. Ana ficou em silêncio. E agora? Agora reconstruímos. Juntas? Mas o preço era real. A conta bancária de Sofia tinha sido bloqueada durante o processo. As poupanças delas mal davam para 6 meses. Ana perdeu mais um cliente. A família cortou todos os laços. Sofia começou a receber mensagens anónimas de ódio nas redes sociais. Uma noite, Ana encontrou-a a chorar no chão da casa de banho. Valeu a pena? Perguntou Sofia. Ana ajoelhou-se ao lado dela. Valeu. Porque agora és tu. Não a versão que eles queriam. Decidiram vender o apartamento grande e mudar para um mais pequeno em Alfama. Sofia começou a dar consultoria online, Ana aceitou trabalhos menores. A vida ficou mais simples, mais dura, mas mais verdadeira. No entanto, a ferida com a família ainda sangrava. Miguel enviou uma carta formal a proibir o uso do nome Almeida nas novas atividades. Sofia rasgou-a e, pela primeira vez, sentiu alívio. 6 meses depois, o Douro continuava lindo na primavera. Sofia e Ana alugaram uma casa pequena com vista para as vinhas, longe o suficiente da propriedade familiar para não doer tanto. Sofia trabalhava como consultora independente e, surpreendentemente, os clientes novos apareceram, pessoas que admiravam a coragem dela. Ana abriu um pequeno estúdio de design em Gaia e começava a ganhar prémios regionais. O dinheiro era apertado, mas riam mais. Uma tarde, enquanto caminhavam pelas ruas estreitas de Pinhão, o telefone de Sofia tocou. Era a mãe. Quero ver-te. Encontraram-se num café neutro. A mãe parecia mais velha, mais cansada. O teu irmão está a destruir a empresa. Os números caíram 20%. Sofia não sorriu. Eu avisei. A mãe baixou os olhos. Talvez tenhamos errado. Não foi um pedido de desculpas completo, mas foi o suficiente para Sofia sentir um peso sair dos ombros. Não voltou à empresa. Não quis. Tinha construído algo novo, uma vida onde não precisava de esconder quem amava.
Ana esperava-a no carro. Tudo bem? Sofia beijou-a suavemente. Melhor do que nunca. À noite, sentadas na varanda com um copo de vinho, Sofia olhou para a mulher ao lado. Se eu tivesse assinado a renúncia naquele primeiro dia, ainda estaríamos aqui? Ana sorriu. Talvez. Mas não seríamos as mesmas. O vento trouxe o cheiro das vinhas. A vida continuava, mais pequena, mais honesta. E Sofia soube, finalmente, que tinha escolhido certo. Você acha que Sofia fez bem em lutar até ao fim pela verdade ou teria sido mais sábio manter silêncio para preservar o património e a paz familiar? Certo ou errado?